Hoje eu vou falar sobre a falta de interesse dos adolescentes pelos estudos, que com certeza é uma das maiores preocupações, né, nossas. E eu quero trazer um ponto de vista, primeiro uma questão assim que é bem importante e que eu trouxe até na live com a psicóloga Kelly Assis na segunda-feira. Essa live tá salva, tá? Aqui no Instagram, então vocês conseguem assistir. Que foi uma questão, né, que ela trouxe quanto relacionada aos estudos, né? Eu perguntei a ela quais eram os sinais, né, de depressão, ansiedade, de alguma coisa que precisasse buscar uma ajuda, né, um acompanhamento psicológico. E ela trouxe que uma das questões, né, que é bacana da gente estar observando é a questão do rendimento, né, do adolescente, né, uma queda drástica de repente dos resultados, né, mesmo do adolescente com os estudos. E aí aquela questão, como que ele era antes da pandemia e como que ele está agora, né? Porque às vezes o seu adolescente já antes da pandemia tinha dificuldades. Então pode ser que, né, agora a dificuldade talvez tenha sido agravada, mas é um fator, de certa forma, faz parte aí de uma dificuldade que ele já tinha antes. Mas se de repente ele está super desmotivado, super desanimado e com os resultados, né, muito aquém daquilo que ele tinha antes, é bacana ter essa observação aí, tá? E buscar ajuda psicológica. Esse era um primeiro ponto que eu queria trazer, porque eu acho importante. E agora vamos falar do meu ponto de vista, tá? Do que eu tenho observado, que eu tenho percebido. Para mim, a relação dos estudos, né, com os adolescentes tem um grande agravador, vamos dizer assim, dessa preocupação, né, que é a pandemia. E mais precisamente o isolamento, né, o fato deles terem ficado esses 2 anos isolados. Lembrando um pouquinho do que eu falei ontem, né? Ontem eu trouxe a pré-adolescência, a puberdade, e falei muito, né? Trouxe até essa questão da volta às aulas e tudo mais. Então imagina que muitos dos meninos que hoje, né, são adolescentes, como é o caso da minha filha, quando a gente entrou na pandemia e nesse processo aí de isolamento, aulas online, enfim, eles eram crianças, né? E depois de 2 anos de se desenvolvendo em casa, né, sem ter um tanto de coisa, eles voltam para a escola com outro corpo, com outros gostos, outros comportamentos, querendo se sentir pertencentes, né, querendo socializar, querendo se entender, se reconhecer e até mesmo recuperar um tempo perdido, né? Que tem até uma situação que está acontecendo muito, deles estarem essa vibe de eu preciso recuperar esse tempo que eu perdi. E isso já por si só, né, dá um tiltzinho, dá um bugzinho, né, abala eles. Considerando aí todo esse processo de desenvolvimento cerebral que eles estão passando durante a adolescência, pré-adolescência e adolescência, realmente deu um bug, né? Então, o olhar, né, que eu quero trazer aqui nessa live é um olhar empático, ok? Para que a gente tente se colocar no lugar deles para entender o que pode estar causando essa perda de interesse pelos estudos, tá? Porque eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que trazer essa empatia, trazer esse olhar para eles, né? É a forma que a gente vai conseguir se conectar e ajudá-los. Então, trazendo aí o olhar para os estudos, né? Vamos considerar aí que alguns adolescentes, né, durante esse período de pandemia, tiveram aulas online. Então, outros não tiveram aulas online, né? Outros tiveram só algumas atividades, né? As escolas públicas, a maioria delas não teve, né, esse recurso de aulas online. Então, eles não tiveram isso. E por isso, né, eles deixaram de aprender certos conteúdos importantes. Eles também
de certa forma, desaprenderam, né, como estudar. O que eu até falo que ou deixaram de aprender, né, porque existe um processo que eles teriam que ter aprendido certas coisas enquanto eles estavam em socialização dentro de uma escola e não tiveram isso, tá? E isso também, perderam um pouco, né, realmente do interesse pelos estudos. A própria escola, a própria educação perdeu esse significado, essa importância de certa forma, por conta desse momento, desses 2 anos. Até, eu não falo nem só dos adolescentes, mas em termos de país, enfim, se perdeu, né? A minha filha mesmo, eu vejo que quando a gente entrou, né, no isolamento, com as aulas, logo a escola dela, ela teve as aulas online, mas ela estava no 6º ano, né, e tinha 10 anos. E a forma como ela estudava, como ela aprendia, né, como que estava se desenvolvendo ali, era muito mais tranquila, era menos exigente, né? Um 6º ano é um 6º ano. E ela não precisava, né, necessariamente ter, às vezes, uma rotina de estudo, né? Não precisava ficar estudando para provas, né? Não, ela podia, né, aprender de certa forma com as aulas, né? Estando ali na escola, absorvia o conteúdo e estava ok. E agora ela voltou num 8º ano, né? Um 8º ano que tem muito mais exigência de estudar, né? De absorver um conteúdo muito mais denso. Então, a necessidade de rever matérias, de fazer muito mais exercícios, de pesquisar, de buscar vários recursos, né, para estudar. Enfim, tudo isso que, de certa forma, ninguém ensinou para ela, né, nesses 2 anos. E que, na minha opinião, são coisas que passam por um processo gradual ao longo do período que a gente está na escola. Então, eu estou no 6º ano, no 6º ano eu vou aprender a estudar dessa forma dentro da sala de aula. Depois, no 7º, vai gradualmente aumentando. E isso não aconteceu, né, com esses adolescentes. Eles não tiveram isso, né? Uma questão que eu trago muito é nós adultos mesmo, né? Durante o isolamento, eu me lembro quando começaram as aulas online, né? O estresse que foi, né, para nós pais, porque era aquela coisa, os pais foram trabalhar em casa, então tinha o estudo dos meninos, a gente trabalhando, tendo que olhar o que ele está fazendo, a internet não está funcionando, enfim, todo aquele estresse. Então, quantas vezes, né, que a gente não reclamou na frente deles sobre as aulas, né? Sobre essa metodologia, essa mudança. Quantas vezes a gente não falou, não comentou, né, que eles não estavam aprendendo nada, que não estava funcionando, o quanto que eles iam ficar prejudicados, né? Então, de certa forma, será que isso não influenciou também nesse desinteresse deles, né, pelos estudos? E eles passaram 2 anos aprendendo, vamos dizer assim, mais ou menos, né? E pensando também, né, em tudo que estava acontecendo, existiu uma menor cobrança, né, tanto por parte nossa, como pais, como por parte da escola também, né? A gente, enquanto estava ali no online, era meio que assim, o que ele aprender tá bom, né? Eu não vou ficar cobrando porque não ligava a câmera, às vezes estava distraído com outra coisa, né? Dependendo da forma como aquele jovem aprende, né? Foi muito desafiador para muitos deles, né? Para a maioria, mas para muitos foi assim extremamente difícil. E agora a gente, de repente, né? Eles voltam e a gente quer que eles estejam super motivados, super empolgados com os estudos, né? Então, essas são as reflexões aí. Como eu falei no começo, eu quero trazer um olhar para eles, né? O porquê que está acontecendo isso. E eu tenho percebido, assim, essa cobrança, né? Tanto por parte nossa como pais, ou como por parte da escola, muitas vezes sem consideração, sabe? Sem essas considerações, sem muita compreensão do que aconteceu,
né? Eu gosto de pensar assim, é como se a gente vai num barco, num navio, navegando numas águas super tranquilas e de repente vem uma tempestade enorme, deixa todo mundo dentro do barco desesperado, né? Tendo que se desdobrar, se virar para fazer com que o barco não vire, que ele não tenha muitos danos, que todo mundo sobreviva. E muitos daquela tripulação nunca tinham passado por aquela tempestade. Então tiveram que aprender, tiveram que se virar, tiveram que colocar em prática coisas que eles não sabiam, né? Que eles só aprenderam na teoria. E aí, de repente, a tempestade passa. Só que aí vem o capitão, né, do navio xingando, gritando, perguntando por que aquele navio estava naquela bagunça, por que o convés estava todo zoneado, por que né, estava tudo desorganizado, e exigindo essa organização, né, da tripulação, uma postura de estamos todos bem, como se nada tivesse acontecido. Então a sensação que eu tenho, que às vezes essa cobrança é colocada no adolescente, um pouco dessa forma, sabe? Como, não aconteceu, né? Vamos voltar tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido. E não é bem assim, né? A gente sabe, tá percebendo aí muitos impactos, não só com eles, mas com todo mundo, né? Por conta disso que a gente viveu, né? Não foi fácil, não tá sendo, né? Até hoje mesmo a gente recebeu um comunicado que na segunda-feira os meninos têm que voltar com máscaras, né, na escola. Então, assim, ainda estamos ali. Mas a própria escola também, né, ela está, de certa forma, se readaptando, né? E como os alunos, né, eles também não foram ensinados como que lidar com tudo isso, né? E eles têm, eu entendo, assim, que eles têm também uma cobrança, né, de outros acima deles, uma preocupação de cumprir metas, né, de objetivos de ensino, enfim. Mas às vezes eu percebo, assim, que é como se eles tivessem esquecido, sabe? De considerar esses fatores, de considerar esses impactos, de considerar tudo isso que aconteceu, né? Eu vejo muito assim que tanto nós, né, pais responsáveis, enfim, adultos, como os alunos e professores, a gestão toda da escola, precisa de um suporte, né? A gente não pode fazer de conta que nada aconteceu, né? A gente precisa cuidar, mas também precisa ser cuidado, né? Eu trago um olhar assim empático tanto para os alunos, mas também com os professores, né? Com toda a gestão da escola, porque eu não sei, né? Se foi trabalhada alguma coisa com eles nesse sentido, né? Se eles tiveram algum suporte, algum, né, acompanhamento, alguma orientação quanto a isso. Mas eu acho que é importante, eu acho que eles precisavam sim ter, né? Assim como a gente, né? Eu falo eu como mãe, né? Nós pais estamos buscando, né? Dar esse suporte para os nossos filhos, estamos aí buscando entender o que está acontecendo, buscando soluções, tanto para eles como para a gente, né? Toda essa parte que está envolvida com o jovem também precisa, né? E eu sei que esse tema da educação, ele pode ser dessa questão, né? A pergunta é, eu cobro ou não cobro, né? Eu exijo demais dele ou não, né? Tanto por parte nossa de pais como da escola também, né? Então eu sei que pode parecer que esse meu discurso seja tipo assim, então a gente tem que deixar os meninos se virarem, tipo assim, não temos que ficar em cima deles, sem cobrar, sem, né? Não vamos se preocupar que eles estão sem interesse pelos estudos. E eu quero deixar bem claro que não é bem por aí, tá? O que eu quero trazer é muito mais, assim, o fato de que eu acho que o cobrar sem entender, né, sem fazer essas considerações, talvez não seja o melhor caminho, sabe? A cobrança, né, a preocupação com os estudos, né, dos adolescentes, eu acho que ela tem que ser considerada com tudo isso
E ela vai com certeza ser muito melhor recebida por ele se ela vier junto, né, com um acolhimento, com uma compreensão, com um interesse, né, por como que ele está se sentindo, né? Eu falo que muitos pais, e até eu assim no comecinho, até cair essa ficha e ter essa virada de chave, não perguntava, não queria saber, né? Vamos voltar, vamos, vai todo mundo. Não perguntamos, né? Como é que foi, meu filho? Como é que tá sendo essa volta? Como é que você tá se sentindo, né? Tentar entender, né, o que ele tá sentindo, o que ele tá vivendo e principalmente trazer uma solução, né? Porque, que nem eu falei, pode ser que ele não saiba mais como fazer certas coisas. Pode ser que ele, de repente, tá lá no, né, eu falo assim da minha filha, tá no 8º ano, teve 2 anos, né, e que ela, não aprendi nada. E aí? E esse pânico de chegar lá e, sabe, vão perceber que eu não aprendi nada? Não vão perceber? Eu vou precisar? Eu não vou precisar? Enfim, então, né, como que eu faço? Como que eu estudo agora? Né? Então, muito essa minha preocupação maior é com isso, tá? E aí a minha sugestão, né, a minha dica que eu colocaria quanto a isso é para que realmente exista essa comunicação, essa conversa, né, essas perguntas para os seus filhos, né, como que eles estão se sentindo, quanto à volta, né, das aulas presenciais, quanto aos estudos, se eles estão tendo dificuldade para estudar, para aprender certos conteúdos, para se concentrar, né? E buscar ali, orientá-lo, ajudar, oferecer soluções, né? A gente tem várias possibilidades aí de soluções, né? A primeira é tentar estudar junto, por exemplo, com eles, né? Eu no começo aqui até, né, sentei junto, acho que a Sara ainda tá aí, sentei aí um pouquinho com ela, né? A gente estudou, até que eu percebi que realmente ela conseguia já, né, fazer sozinha. Mas eles estão precisando, né? Eu tenho essa sensação que eles estão precisando dessa ajuda mais do que uma cobrança, sabe? Ajudar eles a buscar recursos para estudar, entender qual que é a forma que é melhor para eles aprenderem, né? Eles ficaram com tudo bagunçado. Uma hora eu estava aprendendo na frente de um computador, na outra hora eu estou lá na sala, com o professor me querendo dar visto nas atividades que eu, nos anos anteriores, não estava fazendo nada. Então, essas soluções, né, que são importantes, vir junto com a cobrança também. Aqui em casa, essa virada de chave fez toda a diferença. E eu, sinceramente, assim, vejo que esse olhar, ele é talvez muito mais importante do que essa cobrança sem mais nada, simplesmente cobrar. E eu espero que isso, né, tudo que eu tô trazendo aqui ajude vocês também a virar essa chave e ter esse olhar um pouquinho mais empático por eles. Tentar perceber, né, o que está acontecendo para que ele não esteja mais interessado nos estudos. Né? Afinal de contas, nós falamos muito sobre isso, né? Sobre o quanto que a pandemia impactou todo mundo. Né? Então, tchau, tchau!